Olá para você que é amante da natação. Esse vídeo é um piloto de uma série de vídeos que eu queria começar a gravar, com coisas que eu estou assistindo e que eu acho interessante trazer para os outros. Então, um vídeo muito legal da Kate Ledeck conversando com os técnicos dela de quando ela foi para as Olimpíadas. Ela sentiu num ambiente seguro, então ela fala coisas muito legais que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa estreia olímpica dela, né? Uma breve explicação de quem é a Ledeck, se é que isso é necessário, se você está assistindo esse vídeo e vive nesse planeta e gosta de natação. Ela tem simplesmente 6 medalhas olímpicas, sendo 5 de ouro, 18 medalhas de mundiais, sendo 15 de ouros, e ela tem só... Quantos anos ela tem? Ela tem 23 anos. Então ela foi para a primeira Olimpíada dela com 15 anos, em 2012, e desde então ela nunca perdeu uma prova de 800 livre. Simples assim. Então quem tá lá no vídeo, além da Ledeck, era a Chloe Sutton, que ela é uma nadadora de maratonas aquáticas e de provas de fundo. Em 2012 ela nadou tanto a prova de 10 km em Londres, como a prova de 400 livre. Além dela tinha o Jeremy Lin e o Tim Kelly. Esses dois eles são partes da comissão do NCAP, né, que é esse clube em Maryland onde a Ledeck nadava. E o Jeremy Lin, ele também foi um nadador olímpico. Em 96 ele foi medalhista na prova de 100 peito. O técnico dela, na verdade, para 2012 era o Yuri, que ela falou bastante dele, mas atualmente ele não trabalha mais lá e aí por regras do NCAA ele não pôde participar, né? Mas foi muito legal ver o quanto esses dois membros da comissão técnica estavam felizes de falar com a Ledeck. E o quanto eles gostam dela, ficou muito genuíno o sentimento deles por ela. Então eu descobri, por exemplo, que ela era muito envolvida na equipe, que a mãe dela trabalhava como voluntária. Eu logo lembrei, eu não sei exatamente o que ela fazia, mas eu logo lembrei das competições em Santos e que a gente tinha um grupo de mães que vendia salgados para ajudar a equipe. Eu achei isso muito legal. O quanto a Ledeck chegava cedo e era uma das últimas a ir embora, não para treinar, mas para ficar assistindo o treino dos mais velhos. Ela sempre foi uma estudiosa da natação, então ela gostava de ler revistas, de ver provas, de saber os resultados. Então a Kate Ledeck, além de nadar pra caramba, ela sempre foi uma nerd da natação. Então ela conta que o primeiro objetivo dela, quando ela começou a nadar, era fazer os 25 metros sem parar. Ela conta da piscina, que não era nada demais, onde ela nadava, que tinha 20 jardas e 3 raias, e foi ali onde ela começou, onde ela aprendeu, até ela chegar na piscina maior. E aí eles contam da competição em que ela conseguiu o índice para participar da seletiva americana para as Olimpíadas. Isso é uma coisa muito legal. A seletiva americana para as Olimpíadas é um super evento. Eu tenho muita vontade de ir um dia. E conseguir o índice para participar dessa competição é uma coisa muito legal. Então eu já vi a Missy Franklin, o Nathan Adrian, várias pessoas falando de como foi especial quando conquistaram o índice pela primeira vez, às vezes bem novinhos ou às vezes não tão novos, para conseguir participar do Trials americano, né? Então em 2011 ela tinha 14 anos ali, eu estava para fazer 14 anos, numa competição em North Carolina, ela conseguiu alcançar esse índice, e aí ela conta de como ela voltou da competição, sentou com o técnico dela, esse Yuri, e ele começou a perguntar qual é o seu objetivo na competição. E ela, meio tímida, daquele jeito dela, meio não sabia direito o que falar, vamos lembrar que ela tinha 14 anos, diz que ela deu uma travada, então diz que ele ficou sondando e ela não conseguia olhar no olho dele, porque na verdade ela já queria fazer parte do time, mas ela não sabia se aquilo era possível. Então eles montaram um planejamento para ela conseguir pegar a seleção no ano seguinte. Bom, e aí o que aconteceu foi que no ano seguinte ela chegou no Trials, que foi em Omaha, em Nebraska. Ela conta que tinha entre 30 e 40 pessoas da família dela lá, os primos todos foram. É um grande evento mesmo, os ingressos esgotam, é super legal. E ela conta que a família dela inteira foi porque aquilo já era a Olimpíada, né? As pessoas não esperavam que ela fosse conseguir fazer a seleção. Talvez sim, mas talvez não. Então assim, a família toda já foi pra lá. E o 800 livre acontece em um dos últimos dias de competição. Ela não classificou no 400 livre, eu nem lembro se ela nadou a prova ou não. E aí ela nadou 800 livre e ela conseguiu se classificar com 15 anos. E, bom, deu no que deu. Começava ali uma supremacia que a gente ainda está vendo. Mas uma hora o técnico pergunta pra ela o que acontece depois que você consegue a vaga, né? Você vai pra uma salinha, alguém te chama, o que você faz? E ela conta que ela não sabia muito como se comportar. Depois, no dia seguinte, eles tiveram um treino em conjunto, né? Que é uma coisa já famosa. E eu sempre fico pensando o quão maluco deve ser isso, né? Você arrumar as coisas pra uma competição
e se você tá perto da vaga, você tem que levar roupas pensando que você pode ficar mais dias, e se você não conseguir a vaga, a frustração que deve ser voltar para casa e desarrumar a mala e ver que você não ficou aqueles dias a mais, né? Mas enfim, ela ficou alguns dias treinando com a seleção americana, ela disse que teve ainda uma semana de volta para casa, que ela falou que foi muito importante, e já embarcou para Londres, porque a seletiva americana é sempre assim, bem perto das Olimpíadas. Foi que, como o World Teams League era no último dia, ela teve a chance de assistir a competição inteira, como se fosse assim, na primeira fila. Então ela fala que foi muito legal, que ela adorou acompanhar, que ela estava num sonho ali. E ela conta também da parte legal, que é a proximidade que o basquete tem com a natação nas Olimpíadas. Ela até fala que isso começou porque o Coach K, que eu não sei quem gostava de natação, que a seleção de basquete acha interessante como a natação consegue, apesar de ser um esporte individual, crescer muito como time nas Olimpíadas, especificamente sobre o caso da seleção americana. Então ela conta que foi muito legal que os atletas de basquete foram no dia do 800 livre, então eles assistiram a prova dela. Ganhou a prova, ganhou da favorita Rebecca Edenton, que estava competindo em casa em Londres, era atual campeã olímpica, enfim. E aí ela conta da volta para casa, ela conta do primeiro lugar que ela foi depois que ela voltou para os Estados Unidos, que foi um hospital de veteranos, e ela fala que lembra que essa foi a primeira vez que ela colocou a medalha dela no pescoço de uma pessoa que não fosse ela, e que ela achou muito legal que foi de um veterano de guerra, né? Ela conta também que ela teve que voltar para a escola, porque afinal de contas ela tinha 15 anos, ou seja, no Brasil seria como se ela estivesse no começo do colegial. Mas ela fala que foi muito legal, que tiveram várias homenagens, ela conseguiu ver os amigos dela e todo mundo estava feliz. Tem aquela visita tradicional da seleção na Casa Branca, né, quando volta das Olimpíadas, e como ela é de Maryland, ali de Washington, ela pôde levar 10 a 12 amigos junto na visita da Casa Branca. E eu fiquei pensando que ela teve que escolher 12 pessoas, e ela tinha 15 anos, então foi tipo uma festa de 15 anos, você tem que escolher 15 amigos pra dançar valsa, só que nesse caso foi pra ir pra Casa Branca. Ela conta de 2016, do revezamento 4 por 100 livre, uma curiosidade que foi como ela não estava acostumada a nadar com ondas, né, porque ela geralmente nada provas mais longas, que a intensidade é diferente, e também porque ela tá sempre na frente. E então, nesse caso, ela nadou 4 por 100 livre na eliminatória, conseguiu a vaga pra final, e ela fala que tem muito essa lembrança das ondas da prova. Uma coisa bem legal que ela fala também, que ela diz que ela não acredita na perfect race, né? Ela não acredita numa prova perfeita. Ela acha que você vai estar sempre buscando isso. Então ela fala que nessas grandes competições, quando acaba, ela gosta só de comemorar, porque afinal de contas foi muito trabalho, mas depois ela analisa tudo e ela acha que sempre tem algo para melhorar. Inclusive quando ela fez 8.4 de 800 livre, que é o recorde mundial, teve algum momento que alguém perguntou como que ela lidava com dias ruins, e ela contou que teve uma competição logo depois que ela bateu um dos recordes mundiais dela, que ela estava treinando horrivelmente, e ela falou que isso costuma acontecer com ela. Depois de uma grande competição, ela demora um pouco para conseguir treinar bem, mas que ela aprendeu a lidar com isso e que o que ela precisa fazer é insistir. E uma hora que eu achei muito legal, em que ela fala um pouco sobre o momento atual de você não estar treinando, e ela conta que uma das coisas que faz ela ficar tranquila é que ela acha que o trabalho duro que você colocou num treino, isso é uma coisa que não vai embora. Mesmo que você perca um pouco do seu condicionamento, o seu treino, ele é uma coisa sua que você conquistou e está com você. Teve uma frase bem legal que ela falou, eu acho que chega um momento em que a gente treina para conseguir treinar mais forte, né? Eu achei isso muito interessante e fiquei imaginando a intensidade dos treinos dessa mulher. Bom, para quem se interessou e para quem sabe falar inglês, eu recomendo super assistir. É um vídeo de mais de 1 hora, mas eu acho que vale a pena.